Rô, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você caiu aqui agora de paraquedas, eu abri esse canal para falarmos de nossos filhos atípicos, adultos, né? Eu tenho uma filha, ela tem 28 anos, me sinto muito sozinha perante o sistema, família, amigos. No fim, só resta eu e o pai, e hoje a minha filha depende totalmente da gente, procurando voltar para a faculdade, mas foram muitos acontecimentos até. Então, vamos conversar, vamos falar sobre isso. A minha filha, ela era uma pessoa assim extremamente feliz, extremamente inteligente, extremamente ativa. E, e eu não percebi os sinais, sabe? Eu sempre trabalhei fora, eu sempre trabalhei, eu e meu marido, a gente sempre, nunca, assim, eu posso dizer que eu fiquei com ela, cuidei dela, assim, durante o dia. Ela é uma criança que ficava na escolinha durante o dia e posteriormente ficava na casa da avó. Então, assim, mas ela era feliz. E depois de muito tempo, eu percebi nela uma falta de vontade. As notas dela, né, na faculdade, no ensino médio, no ensino fundamental, posteriormente faculdade, sempre foram ótimas. Ela nunca teve nenhum problema, ela sempre foi uma criança feliz, uma mocinha feliz, tinha muitas amizades. E isso foi mudando com o tempo. Talvez lá atrás, quando ela era criancinha, 2, 3, 4, 5 anos, ela tenha me dado algum tipo de sinal de que hoje ela estaria assim, mas nunca que a gente percebeu, sabe? Então, assim, quais são, né, os sinais? Como que a gente percebe isso? Lá atrás, hoje ela tem 28 anos, nunca se falava nisso, não podia, não existia, né? Esse tipo de assunto, não existia mães atípicas. Se o seu filho tivesse algum problema de saúde, automaticamente ele já era taxado, mas nunca que a gente ia imaginar isso, né? Então, assim, eu estou no meu horário de almoço, pessoal. Olha, eu dei uma paradinha, porque em casa eu não consigo gravar, visto que é difícil dela aceitar ainda. Hoje a minha filha fez tratamento, mas até chegar aqui tem uma longa história. Então, assim, o que, o sistema, né? O que temos na área pública para filhos adultos com alguma psicose? O que temos para nos ajudar? Onde estão a ajuda, a família, os amigos? Então, assim, a minha filha, ela sempre foi, assim, aquela menina alegre, sabe? Aquela menina que você podia, que ela ria alto, ela ria muito alto, ela brincava. E aí, com uns 12 para 13 anos, ela entrou num grupo cristão, né? Que se chamava Alvo da Mocidade, aqui na cidade onde moro. E aí, nesse grupo, ela conheceu um menino que estudava com ela. Ela sempre estudou numa única escola, desde bebê, e cresceu com todos os amigos ali dentro dessa escola. Então, estou começando aqui lá do início, para a gente ter ali uma base. Nisso, ela não. Ela começou a fazer parte desse grupo, então tudo era voltado nesse grupo. E todos os finais de semana dela era voltado para esse grupo. Todas as atividades dela eram voltadas para esse grupo cristão. E para mim estava tudo bem, para mim, para meu marido, porque era uma coisa boa, vamos dizer assim, tá? Então, assim, eles faziam estudo bíblico na minha casa, eles se encontravam na casa de outros amigos para fazer estudo bíblico, eles se encontravam em retiros espirituais, eles viviam, né? Então, assim, eu nunca privei ela de nada quanto a isso, porque para mim estava ótimo. Por outro lado, estava cômodo, né? Porque para mim, para o meu marido, o que importa é que ela estava feliz. Só que o tempo foi passando, ela namorando esse menino, e aí o namoro saturou, porque era um namorinho bem cristão, bem puro.
E terminaram o namoro, logo o menino arrumou outra menina dentro do mesmo grupo, minha filha não aguentou, ela quis sair do grupo, ela não quis mais fazer parte. E quando ela saiu do grupo, lembrando que toda a amizade da vida inteira dela fazia parte desse mesmo grupo cristão, que mais tarde, tá, bem mais tarde, depois que ela saiu, a gente veio conversar com outras mães e a gente entendeu que parecia uma seita. Por quê? Porque esse grupo ele era liderado por um adulto, um casal de adultos, enquanto todos os integrantes eram jovens, de 12, 13, 14, até 18 anos. E eles faziam só o que estava estabelecido por esse casal de adultos. Então eles não podiam nada, eles não podiam usar um short, as meninas, eles não podiam fazer amizade com ninguém fora do grupo. Todas as amizades deles tinham que ser ali, o que fazia parte desse grupo, tipo, é um círculo só, você não pode conversar com ninguém da parte externa do círculo porque você está se contaminando com o mundo, né? Com a sujeira do mundo. Ser, né? Adulto, ficou adulta, uma jovem adulta, assim. 5 anos depois, ela quis sair. E quando ela, por conta do namoro que terminou, o término do namoro, desse mesmo menino dentro do grupo, quando ela saiu, todas as amizades dela, todas, sem exceção, nenhuma exceção, excluíram ela das redes sociais todas. Isso foi em 2019. Então, assim, ela ficou sozinha aqui fora, no mundo. Ela não tinha mais ninguém, tirando eu e o pai dela. Só que vai colocar isso na cabeça de uma menina de 18, 19 anos, que sempre viveu aquilo, que sempre teve aquelas amizades. Muito difícil. E daí ela começou a ficar estressada, nervosa, as notas de faculdade, na época ela também estava fazendo a faculdade, começaram a cair, começaram a ficar notas baixas, e a gente não percebia, para mim era rebeldia, o pai dela era rebeldia, então ela descontava, ela gritava comigo, ela batia as portas do quarto, ela não comia, e aí já começou tudo, entende? Aí foi onde tudo começou e ela começou a ficar depressiva. Eu saía para trabalhar de manhã. Quando eu voltava do trabalho logo mais à noite, ela estava na cama, descabelada, de pijama. Ou seja, para mim, no meu entendimento, era só vagabundice. Essa menina é vagabunda, essa menina não quer nada com nada, essa menina não quer trabalhar. Então, para a gente era isso. E aí são os sintomas, os primeiros sintomas. E aí a minha filha começou a ficar muito, muito pior. E isso foi em 2018. E aí ela passou um ano assim. E eu, na minha ignorância, hoje eu me culpo, talvez por isso, não sei se devo, mas eu me culpo, eu não percebi, nem o pai. Nós, como mães, né? Eu, principalmente, deveria. E assim, ela foi ficando pior. Quando foi no começo de 2019, ela já estava fazendo estágio na área que ela estava estudando. Ela estava fazendo relações internacionais na faculdade. E aí ela conseguiu um estágio, que era o sonho dela, na prefeitura da cidade, aqui em Campinas. E foi aonde ela estava fazendo estágio. Ela teve um surto psicótico. Ela não sabia, eu estava trabalhando numa outra cidade. Ela me ligou, acho que o único número que ela conseguiu saber foi o meu. Ela não sabia quem era ela. Mãe, eu não sei onde eu estou, pelo amor de Deus. Chama alguém para me pegar aqui. Aí nisso eu tive que ligar para todo mundo que eu conseguia, porque eu estava em outra cidade, para ir buscá-la. Ela estava, tipo, 3 quarteirões da minha casa e ela não sabia voltar. E aí ela começou com esse surto. E aí foi aonde tudo deu início, assim. Para mim, era só um surto. Na verdade, eu nem sabia que era surto. Para mim, ela não estava bem. Faltei do trabalho no outro dia, levei ela às pressas para o BS, né, da cidade, onde passou por psiquiatra, começou um tratamento, tinha mais de
7 remédios tarjados, preta. E aí ela começou o tratamento, começou a fazer, ela tipo virou criança, ela meio que virou uma criança, era como se ela tivesse voltado a uma idade assim de 5 anos, ela não sabia quem ela era, ela não conseguia comer, a gente tinha que dar comida na boca dela. E ela falava muito assim: você nunca vai me abandonar para o meu marido? Você me ama? Você jura que não vai me abandonar? Você vai ficar sempre comigo? Meu marido, e a gente se revezava no trabalho, de ficar com ela para cuidar dela, até que eu pedi conta do meu trabalho para cuidar dela. E meu marido continuou trabalhando. Então, assim, isso foi em fevereiro de 2019, fez tratamento. Quando começou a fazer tratamento por uns 6 meses. E aí ela foi voltando bem devagar, assim. E quando ela estava bem, né? Estava praticamente voltando, não quis mais tomar o remédio. Ela parou. Ela simplesmente parou o remédio. Ela não quis, ela já sabia quem era ela. E aí eu não sabia nem o que fazer mais. Eu não sabia a quem recorrer. Eu não sabia para quem falar. Eu não sabia nada, gente. Aí eu lembro que comentávamos muito, não pode, vamos continuar. Não, eu tô bem, eu tô ótima, eu não preciso de mais nada. E ela não quis mais tomar a medicação. E aí foi o primeiro. E aí ela parou a medicação. Continuou trabalhando. Não, nisso ela parou de trabalhar, parou a medicação. E passaram-se alguns meses. Quando foi em novembro do mesmo ano, ela teve um segundo surto psicótico, gente. E aí ela também ainda estava fazendo estágio no mesmo lugar. A empresa me ligou, pedindo para alguém buscar ela porque ela não estava bem, não sabia quem ela era, de novo. Não conseguia atravessar a rua e foi aonde tudo aconteceu de novo. Voltamos para um tratamento que ela começou, tipo, durou um mês e não quis mais. E aí, de lá para cá, ela nunca mais quis fazer tratamento, porque ela estava bem, porque ela estava ótima, e eu não conseguia fazer com que ela tomasse a medicação, eu não conseguia levá-la nem ao psiquiatra, nem ao médico, porque ela se achava dona de eu sei de tudo, eu estou ótima, não preciso de nada. Procurei vários órgãos, ninguém nos acudiu. Por quê? Porque o sistema fala. Ela é maior de idade. Ela tem 19 anos, ela tem 20 anos. Se ela não quer, ninguém pode obrigar. E aí passamos todo esse tempo sem acolhimento. Passamos anos e a minha filha só piorando, piorando, piorando. Houve épocas em que ela oscilava, sabe? Um dia ela tá bem, outro dia ela tá mais ou menos, mas eu perdi muito tempo. E eu não sei se vocês sabem, quanto mais demora, mais vai criando cicatriz no cérebro, né? Então, assim, o que eu quero dizer? Os primeiros sintomas começou assim, um esquecimento, um surto, uma depressão, uma uma tristeza que ela sentia que eu achava que era frescura, uma vontade de chorar, só queria dormir, 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 muita vontade de ficar na cama, e eu e o pai achávamos que era vagabundice. Então, assim, pessoal, cuidem, cuidem, porque a minha filha, ela piorou muito. Para vocês terem noção, vou chegar lá, ela hoje, em 2026, eu posso erguer minhas mãos para o céu, posso dizer que ela está ótima. Mas em dezembro de 2026, quando ela teve uma crise, 2025, desculpe, quando ela teve uma crise,
Ela foi internada compulsoriamente, porque hoje eu não estaria com a minha filha aqui. Hoje ela não estaria viva, porque ela foi internada com volição no grau 3. Mas eu vou contar toda a nossa história. Mas assim, cuidem dos seus filhos, dos seus parentes, adultos, com psicose, porque eu não dei a importância que deveria. Teve muitas dores, muitas brigas, muitos machucados de tudo quanto é jeito. Eu fui agredida, eu tinha medo da minha filha me matar. Aí as pessoas falam, mas você não tinha medo dela se matar? Não, eu tinha medo dela me matar. Eu cheguei a pôr tranca no meu quarto, porque eu acordava à noite com ela parada do lado da minha cama, me olhando. Então, assim, eu passei muito medo, mas ela não estava no estado normal dela. E eu não sabia. Foi bem difícil, vocês não têm noção. Então, assim, esse é só um começo. A gente vai conversar muito. Se você se identifica, se você tem algum filho com psicose, se você tem alguma pessoa adulta que tem algum problema, a minha filha ela foi diagnosticada com borderline, bipolaridade, esquizofrenia catatônica, agora da última vez. Ela foi diagnosticada com TDAH, dislexia, ou seja, qual que é o diagnóstico dela? Se o médico errou, eu não sei, até hoje eu não sei, sabe? Hoje ela faz tratamento no CAPS. Mas até aqui teve muitas dores, muito sofrimento, muito choro. Vamos falar sobre isso? Vamos conversar? Se você chegou até aqui, vamos trocar experiência, vamos trocar conhecimentos, vamos aprender como cuidar dos nossos filhos com algum transtorno, adultos, porque hoje muito se fala de crianças, adolescentes, mas não de filhos adultos, quando eles têm a vontade própria e não temos a quem recorrer. Seja muito bem-vindo e seja muito bem acolhida. Até.